Bom trabalho, colegas, disse Dr. Robson com um suspiro cansado aos médicos e enfermeiros que o auxiliavam. Parabéns, mais uma vez a cirurgia foi um sucesso. Considerado um dos melhores pediatras da cidade de São Paulo, Robson havia arrancado outra criança das garras da doença. Ele saiu da sala de cirurgia e enxugou o suor da testa. A multa havia sido árdua, durando longas 5 horas. Como está minha filha? Perguntou um homem pálido, lábios trêmulos e olhos suplicantes, correndo em direção a Robson. Era Gabriel, o pai da menina, um conhecido músico da cena local, como se implorasse: por favor, diga que está tudo bem. Por favor, senhor Gabriel, acalme-se. Sua filha vai viver, ela foi muito forte, sim? Não chore, o senhor é um homem forte. Venha comigo, tenho algo aqui, brincou Robson, servindo um gole de cachaça para o pai aflito. E o senhor? Perguntou Gabriel. Não posso, ainda estou de plantão. Mas o senhor pode, não há brincadeira ficar acordado por um dia inteiro. Vá para casa, o senhor não me ajuda mais aqui. Descanse e visite sua filha amanhã, terá meia hora com ela. Doutor Robson, o senhor não imagina o quanto sou grato. Afinal, além da minha filha, não tenho mais ninguém. Minha esposa faleceu durante o parto. Sim, farei qualquer coisa que me pedir, quer que eu pule de uma ponte no rio. Não precisa pular em lugar nenhum, senhor Gabriel, é só a adrenalina da alegria falando. Guarde-se para sua filha. Infelizmente, minha esposa também faleceu, disse o médico com tristeza na voz. Há muito tempo? Perguntou o músico com simpatia. 2 anos, respondeu Robson. E, do que ela morreu, se não for segredo? Gabriel perguntou cautelosamente. Estranhamente, de um problema cardíaco. Sim, aqui estou eu, um pediatra, e não pude salvá-la. E ninguém poderia. Ela tinha uma cardiopatia congênita, foi desaconselhada a engravidar, mas insistiu. E então se foi, a cada ano mais fraca. Este ano, mandei meu júnior para o 1º ano sozinho. É assim que as coisas são. E os 2 homens, unidos por uma dor em comum, se abraçaram brevemente. Então, Gabriel, aliviado e feliz, caminhou em direção à saída, enquanto Robson seguia para o UTI para ver a menina recém-operada. Ele ainda tinha muito trabalho pela frente até a noite. Robson era um dos pediatras mais renomados do hospital municipal, e a lista de espera para uma consulta com ele era enorme. Todos queriam que o Dr. Robson cuidasse de seus filhos. Certa vez, um colega, com uma ponta de inveja na voz, perguntou: por que você não vai para uma clínica particular? Estão te oferecendo tanto dinheiro. Trate só os filhos dos ricos, ora. E as crianças comuns, como ficam? Afinal, você sempre me manda os casos mais complicados. Acho que já respondi a sua pergunta, replicou Robson, seco. Ninguém mais tocava nesse assunto com ele, e os diretores de hospitais privados gradualmente desistiram de suas ofertas. Na hora do almoço, Robson decidiu sair para tomar um ar fresco e comer em uma padaria simples ali perto. Olá, Dr. Robson. Que bom vê-lo. Aproximou-se da mesa um jovem garçom, Didi, filho do dono da padaria e que havia sido paciente de Robson recentemente. O que gostaria de pedir? Olá, Didi. Como vai a saúde? Perguntou Robson por hábito. Ótima. Estou mergulhando, respondeu Didi com orgulho. Que bom, mas não exagere. Vou querer o prato do dia, disse Robson alegremente, esfregando as mãos. Estou faminto, a cirurgia de hoje foi difícil. Por conta da casa, respondeu Didi com entusiasmo. O prato do dia era um delicioso bife acebolado com arroz e feijão. Robson saboreou a refeição e seu cansaço se dissipou. A conta, por favor, pediu. Já está paga, sorriu Didi. Paga, Robson amongou a palavra. Não posso aceitar isso. Mas eu insisto, disse Didi. É o mínimo que posso fazer pelo senhor. O senhor não cobrou nada do meu pai naquela época. Aqui na padaria, a gente nunca aceita dinheiro de criança. Obrigado pelo agrado, Didi.
mas vamos combinar que esta é a última vez, fico realmente sem graça com isso. Tudo bem, concordou o garçom. Da próxima, o senhor paga. Volte sempre, ficamos muito felizes em vê-lo. Depois de comprar um pão com mortadela para o jantar, Robson estava prestes a atravessar a rua quando viu algo incomum. Um vira-lata grande e peludo esperava pacientemente na beira da faixa de pedestres. Assim que o semáforo ficou verde, abanou o rabo e atravessou correndo. Em seguida, um andarilho de 4 patas se posicionou na entrada da padaria e ficou em pé, nas patas traseiras, pedindo comida aos passantes. Robson ficou curioso para ver o que aconteceria. O cachorro estava sujo e claramente abandonado. O animal, comovente em sua busca, esperou e esperou, enquanto as pessoas, alheias à sua situação, seguiam apressadas. Finalmente exausto, o peludo artista se deitou na entrada, choramingando baixinho. Quer um pouco de comida, amigão? Robson não conseguiu ignorar o animal faminto, mesmo sendo apenas um cachorro. Minha esposa sempre quis um cachorro, mas nunca aconteceu. Coma, disse ele, oferecendo seu pão com mortadela. Estranhamente, o cachorro não se atirou vorazmente ao cheiroso lanche, mas, com uma delicadeza quase agradecida, empurrou-o suavemente com a pata, olhando para o humano enquanto cheirava. Então, começou a comer com cuidado, salivando de prazer. Satisfeito, o médico seguiu a pé em direção ao hospital, pensando em seu filho Júnior, que ficaria com a babá Aline. Robson não tinha parentes que pudessem ajudar um pai solteiro com uma criança, e babá geralmente era um luxo caro. Contratar alguém desconhecido era arriscado, e através de uma agência, custoso. Mas não havia outra opção, ele precisava abrir mão de uma parte considerável do seu salário para os serviços de uma babá profissional, ou governanta, como o Júnior gostava de dizer. Robson já estava quase na entrada dos funcionários do hospital quando algo roçou levemente em sua perna por trás. Ao se virar, viu o mesmo vira-lata que havia alimentado. Ora, você se apegou a mim, exclamou Robson. E o que eu vou fazer com você agora? O cachorro parou e, como se entendesse suas palavras, abaixou a cabeça e cobriu os olhos com a pata. Era um gesto tão gentil, quase humano, que Robson se sentiu envergonhado. O animal havia se comportado com mais tato do que ele. Desculpe mesmo. Eu fui grosso com você como um louco? Robson se corrigiu. Desculpe de novo. Talvez você entenda tudo. O cachorro parou e abanou o rabo, como se quisesse provar ao bípedo que realmente entendia. Robson observou bem o animal, uma mistura de pastor com um cão de rua, grande, mas o mais importante, com olhos inteligentes que fixavam o homem à sua frente. A vida claramente havia sido dura com o cachorro, sua orelha direita estava rasgada e a ponta do rabo, faltando. E o que eu vou fazer com você? Robson perguntou ao seu seguidor canino. Levá-lo para casa? Júnior ia adorar, sabe, minha vida já é corrida, e agora mais um para alimentar e passear. Como se entendesse que seu destino estava sendo decidido, o cachorro se levantou nas patas traseiras e começou a choramingar baixinho. Tudo bem, vamos para casa juntos hoje à noite, Robson se rendeu. Espere por mim, entendeu? O cachorro latiu alegremente e começou a correr em círculos ao redor de seu novo dono. Robson acenou com a mão, indicando onde o cachorro deveria esperá-lo, e entrou no saguão do hospital. Que bicho é esse latindo aí no pátio? Devo espantá-lo? Perguntou o vigilante do hospital, franzindo a testa. Não, deixe estar. É meu cachorro, respondeu Robson. Ele gostou de mim, quero levá-lo para casa. Mas por que o senhor ia querer aquele cachorro sujo? Pode morder seu filho, Dr. Robson, ponderou o vigilante. Não, este não vai morder, rebateu Robson. E a sujeira se lava. O vigilante deu de ombros, sem entender a estranha decisão do renomado pediatra, mas não expulsou o cachorro do pátio do hospital. A noite chegou, e o médico quase se esqueceu de seu novo hóspede, mas o cachorro não. Ele recebeu seu dono apropriadamente, abanando o rabo e choramingando baixinho. Se algum transeunte tivesse visto aquela cena, teria pensado que era apenas um dono passeando com seu animal de estimação. Assim, homem e cachorro,
como dois velhos amigos, seguiram para casa. Aline, a babá, estava quase saindo quando a chave girou na fechadura e Robson entrou. O cachorro hesitou na soleira da porta, como se temesse afastar sua recém-descoberta felicidade, que havia alcançado com tanta dificuldade e anseio. Seus olhos pareciam perguntar: e se eles me expulsarem? Entre. Por que está parado aí? Disse Robson ao hóspede canino, mas o cachorro permaneceu imóvel. Naquele momento, Aline olhou para o animal com desdém, apertou-se para passar pela porta, disse um rápido tchau e saiu, deixando todos intrigados. Pai, por que as portas estão abertas? Júnior, com 7 anos, correu para o corredor e parou ao ver o cachorro. Por um segundo, ficou paralisado, depois seus olhos se arregalaram em admiração. É um cachorro? Um de verdade? Pai, você comprou para mim? Sério? Qual o nome dele? Posso fazer carinho? Cachorrinho, vem cá. Uma avalanche de perguntas se seguiu, e Robson não teve chance de responder, pois o cachorro, com latidos alegres, correu para Júnior e começou a lamber suas bochechas, cabeça e mãos. O cachorro havia escolhido seu dono, e não era o médico. Pirata. Vou te chamar de Pirata, exclamou Júnior, engasgando de tanto rir. Esse nome combina com ele, sorriu Robson. Não tinha pensado nisso, mas sabe, Júnior, você vai ter que ajudar a cuidar do pirata, dar comida, banho, escovar, passear, brincar e ensinar comandos. Os olhos de Júnior se iluminaram. Parecia que seu grande sonho havia se realizado, ele agora tinha um cachorro. Eu vou ajudar. Ele é meu amigo, exclamou o menino. Como Robson já esperava, ele realmente tinha mais trabalho agora. Toda a noite foi dedicada a dar banho e cuidar do cachorro para que ficasse apresentável. Depois de terminarem de cuidar de Pirata, o trio se sentou para jantar. Robson e Júnior comeram uma sopa feita pelas mãos cuidadosas de Aline, enquanto Pirata devorava alegremente um ensopado de carne. Quando a hora de dormir chegou, Pirata ganhou um tapete e uma jaqueta velha de Robson. Você vai dormir no corredor por enquanto, disse ele a Pirata. Vamos te levar ao veterinário e depois você pode guardar a cama do Júnior, entendeu? Claro que Pirata entendeu tudo. Ele deitou a cabeça nas patas e ficou no seu lugar a noite toda. Mesmo uma noite solitária no corredor era o auge da felicidade para ele. O que mais um ex-cão de rua poderia querer? Comida, um teto sobre a cabeça e donos gentis. No dia seguinte, Robson teve folga. Depois de levar Júnior para a escola, decidiu dar um passeio com Pirata. O cachorro correu energicamente à frente, puxando-o para dentro de um pequeno parque perto do condomínio. Logo o rio Tietê apareceu, com suas ondas lambendo suavemente a margem. O som da água e a paisagem familiar sempre acalmavam Robson, por isso ele gostava de caminhar ali com Júnior. Agora era a vez de Pirata. Rio abaixo, havia um pequeno povoado onde os moradores trabalhavam em uma fazenda local. Quando Júnior era pequeno, Robson costumava comprar leite fresco diretamente de lá, um mimo só para ele. As lembranças daqueles tempos, quando sua amada esposa ainda estava viva, encheram Robson de nostalgia. De repente, ele desejou intensamente o sabor daquele leite fresco, diferente de tudo o que se comprava no supermercado. Decidido a satisfazer essa vontade, Robson seguiu rapidamente em direção ao povoado. De repente, Pirata, que corria à frente, parou bruscamente e fixou o olhar em algo distante. Então, com um latido forte, correu em direção à margem do rio, coberta de juncos. Robson pensou que o cachorro tinha visto um pato pela primeira vez e não se apressou em alcançá-lo. Mas Pirata voltou correndo para seu dono, girando ao seu redor e latindo incessantemente, como se tentasse guiar o confuso Robson. Intrigado com o comportamento estranho de Pirata, Robson finalmente seguiu o cachorro. Ao se aproximarem da margem, ele conseguiu distinguir um objeto esquisito, parecido com um tronco grosso. O objeto balançava na beira da água, e o cachorro latia e choramingava como se estivesse com medo. Robson acelerou o passo, sentindo um pressentimento ruim. Pirata, não, gritou, temendo pelo amigo, mas o cachorro não deu ouvidos, desceu o barranco e desapareceu de vista. Quando Robson alcançou o rio e afastou os juncos,
Ficou sem palavras, horrorizado. Ele já tinha visto muitas coisas da vida, mas nunca aquilo. Diante dele, jazia um caixão de verdade, mas sem forro ou outros adornos, daqueles feitos para as pessoas mais pobres. Talvez a correnteza o tivesse trazido do povoado e o jogado ali. Que absurdo, murmurou Robson, atônito. Quem jogaria um caixão fora? Pirata se acalmou, mas correu para a água e começou a arranhar as laterais de madeira daquela caixa macabra. Robson ficou tenso, temendo abrir a tampa e olhar para dentro. Espero que não haja um corpo aí dentro, ainda bem que não trouxe Júnior, disse em voz alta. O menino teria ficado assustado. Reunindo sua coragem, Robson finalmente removeu a tampa do caixão, ela não estava pregada. Vencendo o terror, ele olhou para dentro, e o que viu o chocou. Encolhido no caixão, cobrindo o rosto com as mãos, estava um menino. Ele estava vivo, mas muito assustado, provavelmente pelos latidos do cachorro e, talvez não só por isso, já que ninguém entra em um caixão em boas circunstâncias. Pedrinho contou sobre a morte de seu Geraldo e os homens de preto que o perseguiam. Robson o levou para casa. Na manhã seguinte, Aline se demitiu. Júnior ficou radiante com Pedrinho, que rapidamente se enturmou. Na cozinha, Pedrinho preparou um café da manhã surpreendente. Decidido a entender a história do menino, Robson seguiu para o povoado com Pirata. Depois do café da manhã preparado por Pedrinho, que por sinal não queimou nem a um pouco, Robson seguiu para o povoado, deixando os meninos aos cuidados da vizinha. Vestindo uma jaqueta velha, calças jeans desbotadas e botas de borracha, e levando o Pirata, Robson esperava se misturar aos moradores e descobrir algo sobre seu Geraldo e Pedrinho. Mas não foi tão fácil. Os olhos atentos dos moradores logo identificaram como um estranho da cidade, e logo várias crianças em bicicletas o seguiram. Ei, moço, de onde você é? Perguntou um garoto ruivo em uma bicicleta velha. Eu costumava vir aqui visitar o seu Geraldo há muito tempo. Quando era criança, respondeu Robson, a primeira coisa que lhe veio à mente, tentando desviar a pergunta. Vocês provavelmente conhecem todo mundo por aqui, não é? Claro, gabou-se o garoto. A gente conhece cada cachorro, que dirá as pessoas. Quem você quer saber? Bem, sobre o seu Geraldo e sobre o Pedrinho, disse Robson. Ah, o seu Geraldo morreu faz pouco tempo. E a gente não era amigo do Pedrinho, não. Ele era esquisito demais, não corria atrás de galinha com a gente, não jogava pedra nas meninas, vivia andando no mato com o velho. Por isso a gente chamava ele de espírito da floresta. Você devia falar com o presidente da associação, ele visitava muito seu Geraldo, talvez saiba alguma coisa. O nome dele é Sr. Enigma. Muito obrigado, respondeu Robson, pensando consigo mesmo, tão jovens e já inventando apelidos cruéis, pobre Pedrinho, como ele conseguiu viver aqui, tão diferente de todos. Robson estava ainda mais convicto de que queria ajudar o menino. A sede da Associação dos Moradores se destacava no povoado por ser o único prédio de tijolos, todas as outras casas eram de madeira. O Sr. Enigma estava sentado em um pequeno escritório desarrumado, mas vestia um terno caro e um relógio de ouro reluzia em seu pulso, destoando completamente do cenário simples do povoado. Sobre a mesa, as chaves de um Mercedes brilhavam com detalhes dourados. Isso deixou Robson preocupado, mas ele não demonstrou. Ao ver um estranho, o Sr. Enigma se tensionou um pouco. Em que será que ele está pensando? Ponderou Robson. Mas disse em voz alta, fingindo simplicidade. Olá, Sr. Enigma. Meu nome é Robson, talvez não se lembre de mim. O presidente da associação estudou o rosto do recém-chegado por alguns instantes e deu seu veredicto. Não me lembro. Não aconteceu nada, tranquilizou Robson. Só estou procurando um parente distante, o seu Geraldo. Ouvi dizer que ele morava com um menino recentemente. Decidi revisitar lugares familiares da minha infância e fazer uma visita ao velho. Ele morreu há 2 dias, disse o Sr. Enigma, semicerrando os olhos. O senhor chegou um pouco tarde. Quando foi o enterro? Perguntou Robson. Hoje de manhã. Tudo feito com o devido respeito, parentes vieram da cidade, respondeu o presidente da associação. Ah, é?
Perdi a despedida, exclamou Robson dramaticamente, lutando contra o horror interno ao saber que não havia parentes nem caixão. Eles realmente enterraram assim, sem nada? Precisa de mais alguma coisa? Se quiser entrar na casa para relembrar o passado, as chaves da casa do seu Geraldo estão penduradas em um prego perto da porta. Não vou lá sozinho, não me parece certo. E o menino pode se assustar, insinuou Robson. Não se preocupe, os parentes levaram o menino para a cidade, ele está bem, dispensou o Sr. Enigma. Bem, então acho que vou indo, disse Robson calmamente, tentando parecer indiferente. Não há nada que possa ser feito, tarde demais é tarde demais. E saiu do escritório, respirando fundo. O que isso significa? Ponderou Robson enquanto caminhava pela trilha. Enterraram o velho tão rápido, como se estivessem encobrindo algo. E por que ele mentiu sobre Pedrinho? Será que o presidente tem algum interesse nisso? E que tipo de parentes revestiram a casa? O Sr. Enigma pareceu um pouco descontente, então seus cúmplices não encontraram o que procuravam. Talvez, então a ficha caiu para Robson, eles estavam definitivamente procurando por Pedrinho. Mas por que esses tais homens de preto precisavam dele? Essa pergunta precisava de uma resposta urgente, pois estava claro que alguém estava caçando a criança, e isso significava que Pedrinho estava em perigo. Percebendo isso, Robson decidiu procurar informações de alguém diretamente envolvido na vida de Pedrinho, a vizinha, Dona Lourdes. Ontem, as mesmas pessoas estavam revirando a casa dele. Pareciam procurar algo com urgência. O seu Geraldo ficou muito abalado com essa visita. No dia seguinte, ele teve um ataque no coração e faleceu. Pedrinho ficou muito assustado e me procurou. Ele me contou sobre esses homens de preto que pareciam ninjas de filme, invadindo a casa e procurando alguma coisa. Ele se escondeu e depois fugiu, pegando o caixão que os homens do povoado tinham feito para o seu Geraldo e se jogando no rio, com medo de que esses homens o encontrassem. Ele acredita que eles são os culpados pela morte do seu Geraldo. Eu o escondi por um tempo, mas sabia que não era seguro. Fiquei muito preocupada quando ele sumiu. Fiquei aliviada quando soube que o senhor o encontrou. Por favor, Dr. Robson, proteja esse menino. Ele não tem mais ninguém. E assim termina a nossa emocionante jornada de hoje no canal História para Emocionar. Esperamos que você tenha se conectado com a força da amizade entre Robson, Pedrinho e o Leal Pirata, e que a busca por justiça e proteção tenha tocado seu coração. Se você gostou desta história e quer acompanhar outras narrativas emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like para nos mostrar seu apoio, e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se emocionar conosco. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias que aquecem a alma e nos fazem refletir. Deixe seu comentário abaixo, queremos saber o que você achou. Muito obrigado por nos acompanhar, e até a próxima história no canal História para Emocionar.